Oi pessoal, eu sou o Renan e vamos começar a nossa apresentação falando sobre o contexto histórico e o primeiro movimento das vanguardas artísticas, o expressionismo. As vanguardas artísticas surgiram no início do século XX, na Europa, um momento de grandes transformações. O mundo estava passando por mudanças políticas, econômicas, tecnológicas e sociais. Era a época de descobertas científicas, das inovações como o automóvel, o avião e o cinema, e também de muitas guerras e crises. Os artistas começaram a perceber que o mundo moderno estava ficando cada vez mais rápido, confuso e desumano. Então, decidiram romper com as regras da arte tradicional, que tentavam apenas imitar a realidade. Eles queriam expressar sentimentos, ideias, críticas e sofrimentos. Essas foram a base das vanguardas, um conjunto de movimentos que transformaram completamente a arte. O primeiro movimento que eu vou apresentar é o expressionismo, que surgiu na Alemanha por volta de 1905. Ele valorizava a expressão dos sentimentos humanos, principalmente aqueles mais profundos e intensos, como a angústia, o medo, solidão e desespero. Enquanto o impressionismo mostrava que os olhos viam, o expressionismo mostrava o que o coração sentia. Por isso, os artistas expressionistas distorciam as formas, usavam cores fortes e traços violentos, tentando transmitir emoções. Um dos principais nomes do movimento foi Edvard Munch, um autor famoso do quadro O Grito, que representa uma figura gritando diante de um céu vermelho e distorcido. Essa pintura se tornou uma das maiores símbolos da arte moderna. Um grupo importante foi o Die Brücke, a ponte, formado por jovens artistas que queriam construir uma ponte entre o passado e o futuro. Eles acreditavam que a arte deveria expressar a verdade interior e denunciar os problemas da sociedade. O expressionismo também influenciou o cinema, principalmente o alemão, com filmes como O Gabinete de Dr. Caligari, que usava luzes e sombras para criar uma atmosfera assustadora e emocional. No Brasil, o expressionismo inspirou Anita Malfatti, uma artista muito importante para o modernismo. Suas obras como O Homem Amarelo e A Estudante Russa chocaram o público da época, que fugiram completamente dos padrões clássicos. Apesar das críticas, o trabalho de Anita abriu o caminho para a Semana da Arte Moderna de 1922, que marcou o início de uma nova era na arte brasileira. Ela mostrou que a arte podia ser livre, subjetiva e ousada. É o verdadeiro espírito das vanguardas. O expressionismo nos ensina que a arte não é só beleza, mas também emoção e verdade. Ela reflete o que sentimos e vivemos, e por isso continua sendo um movimento tão importante até hoje. Oi pessoal, eu sou o Davi e agora vou continuar nossa apresentação falando sobre os três outros movimentos fundamentais: o cubismo, o futurismo e o dadaísmo. O cubismo nasceu na França em 1907 e teve como principais criadores Pablo Picasso e Georges Braque. Esse movimento mudou completamente a forma como os artistas representavam o mundo. Em vez de tentar copiar a realidade como ela é, os cubistas queriam mostrar os objetivos de vários ângulos ao mesmo tempo, quebrando e reorganizando suas formas em figuras geométricas. Por isso as pinturas pareciam feitas de pequenos cubos, daí o nome cubismo. Um dos quadros mais conhecidos do movimento é Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso. Nessa obra, ele se inspirou em máscaras africanas, rompendo com os padrões europeus de beleza e proporção. O cubismo teve duas fases principais: o cubismo analítico, que é com formas fragmentadas e cores sóbrias em tons de marrom, cinza e verde, e o cubismo sintético, mais colorido e decorativo, com o uso da colagens de papel recortados. Além da pintura, o cubismo influenciou a arquitetura, o design e a escultura no Brasil. No Brasil, sua influência aparece nas obras de Tárcia do Amaral, especificamente a Negra e a Bapuru, que unem formas geométricas e temas brasileiros. Depois do cubismo veio o futurismo, criado na Itália por Felipe Marinetti, em 1909. Com a publicação do Manifesto Futurista, os futuristas amavam a velocidade, as máquinas e o progresso. Eles acreditavam que o mundo moderno, com suas cidades agitadas, carros e fábricas, deveriam ser o tema principal da arte. O lema do movimento era: um automóvel correndo é mais belo que a vitória de Samotracia, mostrando a valorização de tecnologia e do movimento. Nas pinturas futuristas, as imagens parecem se mover. Os artistas usavam linhas diagonais e repetições de formas para criar a sensação de dinamismo. No Brasil, o futurismo influenciou escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade,
que queriam romper com o passado e criar uma arte moderna, nacional e independente. Já o dadaísmo surgiu em 1916, na cidade de Zurich, na Suíça, em plena Primeira Guerra Mundial. Ele foi uma reação à destruição e à loucura do mundo. Os artistas dadaístas acreditavam que, se a sociedade estava sem sentido, a arte também poderia ser. Por isso, criavam obras absurdas, provocativas e irônicas. O mais famoso foi Marcel Duchamp, com sua obra A Fonte, que nada mais era do que um mictório colocado de cabeça para baixo e apresentado como arte. Isso chocou o público, mas fez as pessoas refletirem sobre o que realmente é a arte. O dadaísmo também usava colagens, poemas sem sentidos e performances. Ele era mais uma atitude de protesto do que um estilo artístico tradicional. No Brasil, o dadaísmo influenciou os artistas de revista Claxon, criada em 1922, que defendia uma arte livre, criativa e humorizada. Esse espírito irrelevante ajudou a fortalecer o modernismo brasileiro, cheio de ousadia e crítica social. Pessoal, eu sou o Igor e agora vou encerrar nossa apresentação falando sobre o último movimento das vanguardas, o surrealismo, e também sobre a influência das vanguardas no Brasil, como um todo. O surrealismo surgiu na França nos anos 1920, liderado por André Breton, que escreveu o Manifesto Surrealista em 1924. Esse movimento foi muito influenciado pelas ideias de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que estudava o inconsciente e os sonhos. O artista surrealista acreditava que a verdadeira arte vinha do inconsciente, dos desejos e emoções escondidas dentro de cada pessoa. Eles queriam libertar a imaginação e mostrar o mundo dos sonhos, onde tudo é possível. Por isso, suas obras são cheias de imagens estranhas, combinações impossíveis e símbolos misteriosos. Um dos maiores representantes foi Salvador Dalí, com o quadro A Persistência da Memória, onde os relógios derretem como se o tempo perdesse sentido. Outro artista importante foi o René Magritte, conhecido por suas obras que misturam realidade e ilusão. Como isso não é um cachimbo, que questiona a relação entre a imagem e o objeto. O surrealismo também influenciou a literatura, o cinema e a fotografia, criando uma nova forma de pensar e representar o mundo. No Brasil, o surrealismo chegou um pouco mais tarde, mas teve grande impacto na poesia. Nomes como Murilo Mendes e Jorge de Lima misturaram sonho e realidade em seus versos. Na pintura, artistas como Ismael Neri exploraram temas filosóficos, espirituais e subconscientes, criando obras cheias de mistérios e reflexão. O surrealismo brasileiro uniu o imaginário europeu como elementos de nossa cultura, como o tropicalismo, a religiosidade e o folclore, criado algo único e original. No geral, as vanguardas artísticas deixaram um legado enorme. Elas mostraram que a arte não precisa seguir regras ou padrões. O importante é expressar sentimentos, ideias e liberdade. No Brasil, essas influências se misturam com a nossa cultura e deram origem ao modernismo, que valorizou a identidade nacional e a criatividade e a mistura de estilos. Como conclusão, podemos dizer que as vanguardas foram revoluções culturais que mudaram para sempre a maneira como o ser humano entende a arte. Elas abriram espaço para a imaginação, para a crítica e para a ousadia. A arte deixou de ser apenas uma cópia de realidade e passou a ser uma forma de pensar e sentir o mundo. E, acima de tudo, as vanguardas nos ensinam que a arte é liberdade. Liberdade de criar, de questionar e de sonhar. Obrigado por assistir a nossa apresentação.